Bonjour, boa tarde a todos. Bem-vindo, bem-vinda nesse live, nesse primeiro live, na verdade, para explicar um pouquinho como se candidatar para o Prêmio EF de Arte Contemporânea. Vamos esperar um pouquinho mais as pessoas chegando. Eu sou Marilyn Pelican, a diretora da Aliança Francesa de Florianópolis. É um grande prazer hoje de fazer esse live com a Ana Moraes, que é a ganadora do Prêmio EF de Arte Contemporânea do ano 2020. Então, realmente, hoje o objetivo é tirar as dúvidas. Então, fique à vontade de colocar as dúvidas aqui no live. Eu tenho a Dani que me ajuda para não esquecer uma pergunta. E então, vamos lá. Vamos esperar a chegada da Ana Moraes. Bienvenue, bonjour, bem-vindo, bem-vinda a todo mundo. Eu lembro que tem que estudar o francês, tá? Porque no caso de ganhar o prêmio, vai ter que ir lá na França para uma residência muito legal de 3 meses e daí tem que falar francês. Então, já hoje é o primeiro passo. Bonjour, bonjour todo mundo. A Ana vai chegar e eu vejo que tem bastante pessoas interessadas. Eu lembro que é a 9ª edição do Prêmio EF de Arte Contemporânea no Santa Catarina, organizada pela Aliança Francesa, e é o prêmio de arte visuais, de arte contemporânea maior do Santa Catarina, que tem um prêmio excepcional de 3 meses de residência na Cité Internationale des Arts, em Paris. Então, que é uma experiência muito legal para qualquer artista, né? A Ana Moraes vai nos contar tudo isso. Eu vejo que a Ana está conectada. Ana, sou eu que tenho... Ah, sim, sou eu que tenho que te convidar. Ana. Tá. A Ana vai chegar. Bonjour tout le monde. Ah! Bonjour. Ça va, Ana? Tá va? Tudo bem? Tudo certo, Marilyn? Contigo? Sim, tudo certo. Me Eu escuta volto bem? Conseguir me ouvir? Sim. Tá bom. Eu volto da França. Eu estava na França no mês de agosto, por isso que eu estou tão Tá bronzeada. bronzeada, né? É. Que Você delícia, está foi no São passar Bento? verão. Como? Você está no Santo Antônio de Lisboa? Tô, aham. Tá, perfeito. Então, eu estava explicando um pouco para o público, esperando você, que é a 9ª edição do Prêmio EF de Arte Contemporânea, que eu sou Marine Pelican, a diretora da Aliança Francesa de Florianópolis, e que você, Ana Moraes, é a ganadora do Prêmio EF de Arte Contemporânea no ano 2020. Já há 2 anos, Ana. Uhum. É. É. Então, o objetivo desse live é realmente tirar as dúvidas dos artistas que querem participar, se candidatar. Eu lembro que vocês têm até o dia 16 de setembro para se candidatar. E então, tem que enviar um portfólio, tem que enviar muitas coisas, que fazer um projeto muito coerente, muito forte, muito interessante. Então, Ana, primeira pergunta, talvez, o que é um portfólio e como você acha que eles têm que enviar um portfólio? Tá. Eu acho que antes de falar do portfólio, eu acho que é importante falar rapidinho, tá, Marilyn? Só da importância de mandar esse portfólio, no sentido assim, tem o prêmio geral, né? O prêmio maior, que é essa residência artística em Paris, de 3 meses, que é uma experiência incrível. Tem também os cursos, né, a possibilidade de fazer os cursos na Aliança Francesa, então, para os finalistas, né, eu fui finalista em 2019, então também recebi, e foi muito bom para poder ter uma proximidade com a língua. Mas mais do que isso, eu acho que é importante mandar pelo próprio exercício, né, de organizar o portfólio. Mandar como um exercício, né? Porque o júri desse prêmio vai avaliar o portfólio e o texto que vocês escrevem, né? Vocês artistas, vou me referir a vocês, sobre a prática de vocês. Então, é importante mandar porque é importante saber exatamente o que vocês estão fazendo, né?
Então, nesse pequeno texto, vocês vão apresentar, eu vou falar um pouquinho dele depois, mas acho que é mais ou menos isso. Para quem está começando a expor agora, para quem está começando a mandar para editais, para chamadas, para prêmios, é um ótimo exercício para mandar, né, como portfólio. E eu acho o portfólio da Aliança Francesa um portfólio muito simples de fazer, né? Ele é igual para todo mundo, é um arquivo que você baixa, né? Tá lá no site da Aliança Francesa, você baixa o arquivo, você trabalha no Word, então não precisa ter conhecimento assim de diagramação ou de como, né? O máximo que vocês vão ter que fazer é colocar o nome do arquivo, como está especificado no edital. Acho que é importante falar isso porque às vezes, só de não mandar uma coisa que pede no edital, o artista já é desclassificado. Então, assim, lê o edital e manda tudo certinho. Está pedindo a foto em JPEG, manda em JPEG. Está pedindo o arquivo em PDF, manda em PDF. Está pedindo o arquivo com o nome do artista, manda com o nome do artista. Tudo bem certinho, tá? E acho que é isso, Marilyn, da importância, né? Tá. Não, é verdade, concordo, porque é o júri que vai depois escolher as finalistas e eles têm que ter tudo preenchido para Uhum. justificar que tudo está ok. Então, você falou Sim, dessas coisas, mas é a base. Tem que preencher sim. tudo, porque eles vão receber isso como um documento administrativo. Então, eles vão já poder Uhum. verificar e avaliar desse jeito. Uhum. Eu lembro, dei uma data errada, é até dia 18 de setembro que vocês têm Isso. que fazer isso, tá? Então, é um bom momento, o portfólio, eu acho que também é um momento para artista de ter um trabalho de introspecção, de realmente saber o que o trabalho de cada pessoa é o que quero que fazer, o que é minha ideia também, porque vai ser depois. Então eu lembro que são 3 finalistas que vão poder realizar uma exposição lá no SIC, no Espaço Lindolbel. Então lá vai ser um momento também para o artista de expor a obra dele. Então é um momento de saber o que quero expor, o que é a mensagem que eu quero fazer passar. Isso é um trabalho muito forte, mas já começa agora. Outra coisa, é, Ana, vocês sabem que tem um júri de 3 pessoas da área das artes, que pode ser um professor de artes visuais, uma pessoa de uma galeria de arte, um curador, enfim, são várias pessoas de perfis diferentes, complementares. O que eles vão avaliar? O que vai ser a ideia deles para escolher as 3 finalistas? Tá. Ó, eu tô com o formulário e o edital aberto aqui, né? No edital diz assim, né? O objetivo do prêmio é promover artistas talentosos que ainda não despontaram no panorama nacional ou internacional contemporâneo. A função é descobrir artistas, né? Sem limite de idade, nacionalidade, residente do estado de Santa Catarina. Uma coisa que é importante colocar aqui é que o júri vai avaliar o portfólio e o júri vai avaliar a trajetória do artista. Isso é muito importante porque é diferente de um salão, por exemplo, que avalia uma obra. Então, às vezes, o artista tem essa sorte, né? Mandou uma obra que fecha, que entra naquele salão, que deu tudo certo. Aqui, essa avaliação ela é interessante porque o artista tem a oportunidade de se apresentar como um profissional de arte, né? Então, você vai mostrar o seu trabalho, a sua trajetória, você vai mostrar o que você tem feito, quais são os seus interesses, qual é a tua pesquisa artística. E tudo isso você mostra pelo portfólio. Então, é como você vai se apresentar para alguém que talvez você não conheça, né? Alguém que nunca te viu, não conhece, não te segue nas redes sociais e tem que apresentar o trabalho dessa forma. Então, por isso que é importante, assim, fazer tudo com calma, olhar para os trabalhos, né? Pensar assim, uma coisa importante não precisa colocar todos os trabalhos que você tem. Pode colocar, por exemplo, uma linha de raciocínio, né? Pode colocar um tema que você está trabalhando. No portfólio, tem a possibilidade de você colocar se a obra está ou não disponível para exibição, né? Para exposição. Então, isso quer dizer que você pode não ter a obra mais, você pode ter vendido, ou você pode ter, enfim, ela não existe, ou às vezes ela não está em condições de ser exposta agora, mas ela entra nessa trajetória.
tá? Nessa avaliação. Tá? Então, são duas coisas. É como você apresenta é, essa trajetória, essa sequência de trabalhos, que o portfólio vai ser isso, né? Uma sequência que você vai mostrar o teu caminho ali, e o pequeno texto que você escreve sobre a tua prática. Então, essas duas coisas, elas têm que estar coerentes, porque o pessoal do júri vai ler aquele pequeno texto em que você vai ter que ser bem sintético e profundo, é bem difícil, mas vai ter que resumir em poucas palavras o que você faz, e quando o júri abrir o portfólio, nossa, é exatamente isso que ele ou ela estão trabalhando, né? É exatamente isso. Eu consigo ver no texto quais são as decisões, quais são as questões e tal. Posso falar algumas dicas para esse texto, Marilyn? Tudo bem? Sim, Tá, estamos ansiosos. tá. Esse texto, eu vi que é um texto de 300 caracteres, não é muita coisa, né? É, Ou 300 palavras, agora eu não sei certinho ali. Mas é um eu pequeno não texto, lembro. assim, é um parágrafo, e que é bom escrever assim. Dica: escreva sempre na primeira pessoa, tá? Porque assim, é o que eu faço, a minha prática, o meu trabalho é. Então, vocês vão escrever primeiro uma definição objetiva do que vocês fazem. A minha prática se dá, né, no desenho, na instalação, na materialidade que aquilo é realizado. Se é em várias mídias, tudo bem, fala algumas assim. E o principal tema ou conceito que norteia, né? Então, eu gosto de pesquisar questões relativas à cidade, questões relativas a gênero, questões relativas à arte política, questões relativas à materialidade pictórica. Então, tudo isso vocês escrevem no primeiro, né? Assim, o que que é? A pessoa vai abrir o portfólio e vai ver, nossa, realmente é isso que ele está trabalhando, ela está trabalhando. E depois vocês podem escrever uma coisinha a mais, assim, que daí é algo que faça sentido para vocês. Eu trabalho com isso porque eu busco alguma coisa, ou porque me interessa essa pesquisa, porque, né, acho que é uma questão mais conceitual da obra. Gente, não tentem colocar escritor, autor, filósofo, não precisa pegar citação, tem que ser um texto bem sincero, assim, bem respondendo, assim, imaginem, se vocês ganharem a residência, vocês vão ter que falar em outra língua, como eu tive que falar, o que eu faço, né, para o grupo que foi lá conhecer meu trabalho no ateliê. Então, se você não consegue falar o trabalho em português, imagine em francês ou em outra língua, né? Então, tem que saber essa primeira parte. E aí, quando vai para o portfólio, esses trabalhos têm que estar lá. Assim, Marilinha, eu vou abrir aqui o portfólio rapidinho, tá? Não sei Tá. se ficou alguma questão, você me fala. Então, eu quero dizer também que vai ter mais de 200 candidaturas. Então, esse texto também vai permitir de conhecer um pouco mais quem é você, se diferenciar. O júri vai ver que você é uma pessoa única, interessante, que dá para ir mais longe. Não deve ser uma coisa, não é uma carta de motivação, não é uma coisa neutra ou não. Realmente é o único momento para você de apoiar a obra que você vai colocar e de justificar e de dizer, bom, eu sou a pessoa que você está procurando, eu sou a artista que merece de ir lá na França porque realmente estou pronto no meu trabalho. É isso Uhum, justamente que tem que fazer. E por isso que tem que demorar um pouquinho, tomar esse tempo de realmente colocar que eu, quem eu sou, o que quero passar isso. como sentimento, como coisa, que quero deixar. Uhum. É mais ou menos isso, sim. Eu acho também que talvez seja interessante escrever esse texto depois de fazer o portfólio, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu fiz nas duas edições que eu participei. Quando eu montei o portfólio, eu fui colocando por imagem a ordem, né? Então, pensei assim, a primeira eu vou colocar... Eu não organizei só numa ordem temporal, o mais antigo para o mais novo, ou o mais recente para o mais antigo. Eu coloquei assim, primeiro eu vou colocar esse aqui, que era o que eu mais gostava, depois eu vou passar para um outro. Então, essa sequência que você vai colocando, ela acaba que te ajuda a escrever esse pequeno texto, né? Que é mais ou menos eu não vou falar uma evolução, mas é uma trajetória que você faz ali, como artista, as coisas que te interessam. Uhum. Eu abri aqui o portfólio, Marilinha, só para eu não esquecer umas coisinhas, né? Nesse portfólio dá para mandar até 30 obras, né? Entre 11 e 30.
Então, eu acho que é importante a gente só saber separar também. Às vezes, uma obra não é só um desenho, ou uma fotografia, ou um trabalho individual. Às vezes, uma obra é a série toda. Então, antes de começar a preencher, né, o portfólio, é bom ver assim, o que eu tenho de obra. E imaginem essa palavra obra também, né? Que às vezes não é só um desenho, às vezes é uma série, né? Eu falo desenho porque é com que eu trabalho, tá? Mas assim, vamos pensar em unidade. Por exemplo, um dos trabalhos que eu mandei tinha 36 desenhos. Então, era uma obra com 36 desenhos, tá? Então, se vocês ainda não têm fotografia disso, tentem fazer um esqueminha. A imagem importa bastante, tá, gente? Então, assim, se são trabalhos que, como que apresenta um vídeo, por exemplo, né? Apresenta os frames, alguns, assim, entre 3 até 9, talvez, sabe? Para ter uma noção da imagem, né? Do jeito que vocês trabalham, a fotografia que vocês utilizam, as cores que você utiliza. Se vocês trabalham com pintura, por exemplo, tenta achar uma parede branca, bota na parede, fotografa, sabe? Eu já recebi uns portfólios que dava para ver o chão, assim, sabe? A pessoa nem tirou do chão a tela, e aí fica uma coisa assim meio descuidada. Tentem deixar o mais limpo possível para dar ênfase para a obra, porque a imagem importa, tá? Se você vai escrever ações, né? Por exemplo, uma performance ou alguma coisa assim, que não tem imagem, tenta colocar algum tipo de registro ou esboço, algo que dê para entender, tá? Porque precisa, tem um campo para imagem ali, tá? E outra coisa que tem ali também para cada obra é uma breve descrição. E está escrito opcional, tá? Então, assim, está escrito como opcional, mas já que esse texto, que é bem pequenininho, que vocês vão apresentar, a prática geral é pequenininho, aqui dá para vocês escreverem um pouquinho mais sobre cada trabalho. E, gente, é um pequeno texto, sempre sendo sintético e profundo, né? Assim, é um trabalho, às vezes é bom especificar qual material que vocês estão usando para o júri entender, né? O tamanho, uma dúvida que sempre surge, eu trabalho com fotografia, então eu posso imprimir em vários tamanhos ou expor com projeção, então é dimensão variável. Mas, assim, tudo bem ser dimensão variável, mas é bom você definir. Então, por exemplo, se for finalista, como que vai ficar exposto isso? Qual condição que você vai ter de fazer? E numa dessas eu vou imprimir tamanho 30 por 40, moldurado. Ou vai ser colocado fuan atrás e exposto assim. Então, é bom ter essa noção, assim, apresentar já como que você imagina esse trabalho, tá? E isso, pode falar, Maria. Ana, me permito falar um pouquinho. Eu vejo que a Núria entrou lá no live. Então, vamos falar um pouquinho depois, mas a Núria foi e faz parte do júri do prêmio e ela tem uma galeria de arte. Então, o que esse prêmio permite também, que com esse prêmio você conseguir depois, Ana, ligar uma relação muito forte com a Núria, conseguir expor lá na galeria. Eu imagino que tem muitas outras coisas que você está realizando com elas. E isso justamente a missão principal desse prêmio, abrir as portas desse mundo profissional que não é fácil, que precisa uma rede muito forte, muito bem feita. E o prêmio permite essas coisas, né? Sim. Isso que eu falei no começo de mandar também para se apresentar como artista é interessante, né? Porque como o júri vai ser um júri interessante, né? Que está disposto a conhecer o trabalho, avaliar, e é um júri que sabe o que está acontecendo no mercado, no cenário, no sistema de arte, né? Então, é legal mandar porque também é como você se apresenta. Já aconteceu comigo, por exemplo, de mandar para um salão, para uma chamada, não ser selecionada e depois o júri entrar em contato comigo mais tarde porque tinham visto meu portfólio e ele não servia para aquela exposição, mas eles queriam me convidar para uma outra exposição que estava aberta e tal. Então, é muito importante mandar para isso, assim, para você se apresentar para um júri que está dentro desse, né, desse circuito de arte e mostrar o seu trabalho. O jeito mais fácil de mostrar o trabalho, na verdade, é mandando para esse tipo de prêmio e avaliação. Tá. Ana, temos uma dúvida de Jaque. Tem que enviar somente fotos da obra de arte
ou as fotografias podem ser como um cenário. Exemplo, parede, mais obra de arte. Aqui no portfólio tem espaço para 3 fotografias, 3 fotos do trabalho, né? Então eu acho interessante, porque se a montagem do trabalho importa, você pode colocar, por exemplo, 2 fotos do trabalho, 2 imagens só do trabalho, e uma imagem de como você imagina esse trabalho montado. Isso dá uma dimensão da obra. Por exemplo, se o tamanho, se a obra é uma instalação, se a obra precisa, né, ter um espaço grande, talvez seja interessante mandar. E se você não tem espaço em casa, por exemplo, para fotografar, ou tem uma parede, dá para fazer uma montagem, dá para pensar assim, pega uma foto de uma galeria assim no Google, procura assim e coloca ali, sabe? Imagina, gente, que vai ter 200 portfólios para ser avaliado. Então, vocês têm que facilitar muito para o júri como ver o trabalho de vocês. Eles têm que bater o olho e já saber o que, que é. Então, tudo que puder facilitar é melhor para vocês, assim, para vocês se apresentarem. Exatamente. Então, como fez o Jacques, fique à vontade de colocar, de escrever lá no chat a pergunta para a Ana poder responder e tirar as dúvidas. Outra coisa, então, os candidatos vão ter até dia 18 de setembro para enviar o portfólio, do dia 19, dia 30 e o período de seleção, como júri. E depois, o que vai acontecer? Uma vez que a Aliança Francesa vai anunciar o resultado de 3 finalistas, é o período, a preparação da exposição, né? E aí, pode contar um pouquinho como é? Tá, como que vai dar? Tá. Marilyn, é bem especial para mim estar falando aqui agora, né? Porque eu fui finalista 2 vezes do prêmio, fui vencedora, já fui, né? Fiz a residência, voltei. E eu fui convidada para fazer a curadoria da exposição esse ano, né? Então eu vou estar com os artistas finalistas para a gente pensar junto essa exposição. E que é uma oportunidade ótima, depois eu vou deixar um convite para vocês, mas, por exemplo, quando eu fui finalista, eu tive contato com o Edson, que se tornou meu parceiro de trabalho, a gente pensa projeto junto. Então, assim, é muito importante essa troca e esse momento da exposição. Então, assim, após, né, ser definidos os 3 finais, começa um processo de pensar a montagem e a expografia da exposição, né? Então, a gente vai avaliar quais trabalhos que estão disponíveis para expor, quais trabalhos vão entrar, quais não vão entrar, quais precisam, talvez, precisa de moldura, qual é a forma de expor? Porque isso tudo importa, né? Porque às vezes pelo menos eu, quando eu mandei fotos só dos desenhos. E aí fiquei assim, nossa, e agora? Será que eu boto moldura? Será que eu crio um suporte? Então, tudo isso a gente vai pensando junto para expor e expor de um jeito bonito, né? Porque outra coisa que o prêmio traz, né, quando a gente faz essa exposição, a gente tira as boas fotos, né? Nosso portfólio melhora. A gente pode usar as fotos no portfólio. Então, assim, é super importante ter uma exposição bem montadinha. Tá? Tá. Então, é mais ou menos isso. Tá. Então, no dia da abertura da exposição, a gente vai anunciar o ganador ou a ganadora, que foi 2 anos consecutivos uma mulher. E então, daí, o que acontece depois? Então, eu imagino que foi... Então, eu lembro também que as 3 pessoas que vão ser finalistas vão ter uma bolsa de 1 ano para estudar o francês lá na Aliança Francesa. E depois você foi para a França para realizar essa residência de 3 meses na Cité des Arts, a Paris. E como foi? Conta um pouco, porque foi uma loucura, né? Foi. Tu acompanhou, né, Marilyn? Foi uma loucura, assim, eu não sei, acho que a gente nunca espera que vai acontecer com a gente, né? Mas no meu caso, assim, na segunda vez que eu fui finalista, eu pensei, não sei, né? É agora ou nunca? Eu não estava esperando ser finalista de novo e, enfim, daí recebi o prêmio. E aí é toda uma preparação, né? Fiz o intensivo de francês, é bom ir sabendo o básico, né? Pelo menos um bonjour, pelo menos, assim, é muito importante entrar. Pelo menos, Ana. Pelo menos, porque não, mas Marilyn, se você chega em algum lugar e você não fala bonjour, eles já ficam até meio assim, né? Eles param o que você está falando para falar bonjour. Então, é importante saber algumas coisas, números, né? Eu fui pagar coisas, quando eu cheguei lá, eu pensei, nossa,
Enfim, mas tudo isso vai uma preparação, né? Então, eu não tinha sido vacinada, por exemplo, ainda. Então, deu tudo certo, né? Fui vacinada a tempo, organizei todas as minhas coisas para poder viajar. É, tive apoio da Marilyn, né? Que teve sempre essa troca. Ai, Marilyn, as dúvidas, não sei o quê. Ela, né? Estava sempre disposta a sanar as dúvidas. E aí eu fui. Eu fui no ano passado, em outubro, e foi uma experiência ótima, assim, eu não tive nenhum problema lá. Eu cheguei num dia de sol, num sábado, tava todo mundo passeando na beira do Sena. Aí eu já cheguei assim, deu, gente, é surreal, né? É, o pessoal da Cité des Arts é muito querido, assim, né? Então eles recebem a gente, eles recebem gente do mundo todo. A Cité des Arts é como se fosse um condomínio só para artistas, onde tem espaço de exposição, tem palco, né, para quem trabalha com dança contemporânea, tem mini auditório. Então sempre está acontecendo coisas culturais lá. Então não é só para o pessoal que tá lá, né? São quase 300 artistas morando lá, são pequenos estúdios, e eu fiquei em um desses estúdios, né? Mas também sempre tem essas trocas, né? Então vem muita gente na Cité des Arts. Eu conheci muitos curadores, muitos artistas que moravam na cidade e que vinham e que já era parte da agenda e toda semana lá porque tem novidade, né? Tem muita novidade. Tá. E foi bem interessante que eles têm um curso de francês que tu pode fazer lá também. Aí nisso eu comecei a conhecer outros artistas, né? Que estavam lá. De países, assim, sabe, eu nunca tinha ouvido falar, então foi muito legal por isso, assim. E tem várias trocas, então, eu trabalhei junto com uma artista que também estava trabalhando com desenho e morava numa ilha, então tem uns encontros, assim, né? E foi uma experiência muito boa. A Cité des Arts fica bem localizada, é fácil acesso, tem É o metrô na perfeito. frente, é perfeito. Eles dão uma carteirinha e que a gente tem acesso gratuito à maioria dos museus, algumas bibliotecas, né, alguns espaços. A gente paga meia em lugares que precisa pagar. E eles te respeitam como artista, isso é muito legal também, assim. Eu adorava falar nos lugares, eu sou residente na Cité des Arts. Ah, pode entrar, fica à vontade, que ótimo, parabéns. Porque eles já entendem que é um espaço que traz artistas, né, que passaram por algum tipo de prêmio ou alguma coisa do tipo para estar lá. Então, foi isso, Marilyn. Da Tá. minha, da minha experiência foi bem, muito boa. O prêmio AF de Arte Contemporânea é um prêmio que tem um apoio muito forte. O sponsor e a empresa Engie tem um apoio também do Consulado Geral da França em São Paulo, do l'Institut Français em Paris e da Cité des Arts. E então, a ganadora, Ana, quando ela foi lá na França, teve as passagens pagas, o seguro pago e uma ajuda financeira de 7 mil reais também, né? Isso, aham. Tá. E a hospedagem na Cité des Arts também, né? Então, sim, tudo isso. É um prêmio bem grande, assim, né? Então, muito bom. O tema, a outra Ana lá que pergunta como funciona o desenvolvimento da pesquisa na residência. Tá. Então, lá na Cité des Arts, como tem artistas, antes de ir, eu mandei para o Instituto Francês o que eu estava fazendo, né? Você precisa só fazer um relatório no final do que você fez, o que você pretende fazer. Basicamente é o que você mandou como portfólio, né? Marilinho, acho que a gente esqueceu de falar que os portfólios dos finalistas vão para lá também, né? E que tem um júri lá também. Então, não é só do júri daqui. Então, você entra em contato direto com o pessoal lá do Instituto Francês e o que eles entendem, assim, é que lá tem residentes de todo tipo, de todos os lugares do mundo e com vários momentos, né? Momentos, assim, tem artistas que vão para ficar 3 meses, que foi meu caso, mas tem artistas que ficam 6, tem artistas que ficam um ano, e eu conheci artistas lá que iam ficar 2 anos lá, dependendo do fundo, né, do país que eles estavam indo. E tem artistas do Brasil que vão e não voltam, né? Não voltam, acontece também. E aí, uma residência de 3 meses é bastante tempo para fazer alguma coisa e também não é. Então, assim, da minha experiência, o que eu fiz eu tenho uma filha de 10 anos, né? Então,
eu vou equilibrando o meu fazer artístico, né, minha profissão com o ser mãe. Então foi a primeira vez nesses 10 anos que eu tive 3 meses para mim. Assim, acordar, tomar meu café, produzir, né? Então eu tive muito, para mim foi muito tempo. Então, assim, o que eu tentei fazer foi trabalhar de manhã. Todas as manhãs eu acordava, tomava meu café, trabalhava, e à tarde eu saía para visitar museus, porque isso é a parte, acho que mais interessante, assim, né? Que você conhecer. Eu fiz mestrado em teoria e história da arte. Tinha coisas que eu nunca. Foi a primeira vez que eu fui para Paris. Tinha coisas que eu nunca tinha visto ao vivo, né? Que eu só tinha visto em livros. Então, foi uma formação para mim, assim, foi muito importante. E na metade, mais ou menos, da residência, o pessoal do Instituto Francês veio para conhecer meu trabalho, né? Para me conhecer, né? E sempre foram muito solícitos e, ai, Ana, qualquer coisa que precisar, né? Entre em contato, eles perguntam se se eu estava falando francês ou não, se eu queria conhecer outros brasileiros que estavam lá, enfim. E eles passam contato, eles entendem que é importante fazer essa rede de contatos quando você está lá também. E no final da exposição, da residência, desculpa, você pode fazer um open studio, né? Que não é um ateliê ouvert, né? Que O não é que, obrigatório. o que a Gabi Bressaola, a ganadora, que está nesse momento em Paris, está fazendo, né? Isso, isso. É bem importante porque como é um lugar que transita muita gente, quando você abre a porta do teu ateliê para fazer um ateliê aberto, nossa, veio muita gente, assim. Eu tive a sorte de fazer o último ateliê aberto do ano lá, que foi 22 de dezembro. Então o pessoal estava naquela coisa de quase indo viajar para passar Natal com a família e um monte de festa acontecendo na cidade. E foram, e foi assim, foi muito bom. Foi muito bom, assim. O movimento da pesquisa foi mais ou menos isso. Eu peguei coisas que eu já estava produzindo aqui e então eu passei esses 3 meses mais ou menos desdobrando aqui. Tá, perfeito. E então, agora, Ana, poderia nos dizer um pouquinho o que, como esses 2 anos agora não sei como dizer em francês, mas como esses 2 anos a mais para você de experiência, o que foi, como vê você o prêmio na sua carreira? Foi um momento para abrir oportunidade? Você agora tem uma atualidade cheia? Nos conta um pouquinho. Tá. Ai, Marilyn, eu sou suspeita para falar que eu tenho um carinho bem especial por esse prêmio. Eu acho que eu consigo ver, sim, lembrar da primeira vez que eu mandei, antes de mandar até, assim, eu achava que eu não tinha portfólio para mandar para a Aliança Francesa, né? Eu fui nas edições, assim, anteriores, eu conheço alguns artistas que foram também, e, e eu mandei, quando eu mandei, em 2019, né, que eu fui finalista a primeira vez, eu consigo ver a diferença, tudo que aconteceu, assim, para mim, depois desse ano, né? Então, eu acho que como carreira, como me profissionalizar como artista, só melhorou, né? Só veio, assim, eu vinha trabalhando nessa constante de produzir, expor, trabalhar, até como curadora também, né? Paralelo com trabalhar como artista, mas eu acho que sim, ganha um conhecimento enorme, né? Uma coisa bem importante que eu aprendi lá, que eu vi lá em Paris, né? E a gente acaba conhecendo não só artistas franceses, mas do mundo todo, é que a gente está produzindo coisas muito boas aqui, né? Então eu conheço muitos artistas no estado, muitos jovens artistas, né? Porque eu trabalhei no coletivo Na Casa já há 7 anos, então a gente também propôs residências para jovens artistas. Assim, eu fico pensando, nossa, é muito bom o que a gente está produzindo aqui. Então, acho que serve também para a gente valorizar a produção local, a produção dos artistas, e que tem que seguir fazendo, tem que seguir mandando, e estamos muito bem, assim, né? Tá, perfeito. Muito obrigada, Ana. Então, antes de terminar esse live, eu gostaria só, talvez, de você dar uma última dica, o que, não sei, falar um pouquinho, talvez, da sua experiência, por que você não ganhou a primeira vez e por que ganhou a segunda vez. Viu uma mudança na sua maneira de pensar, de fazer o portfólio, a apresentação? Tá. Eu não sei, assim, no primeira vez que eu mandei, eu tava fazendo mestrado em teoria e história da arte, né? E quando a gente estuda nessa linha de pesquisa, a gente vai
pelo menos o jeito que eu fiz, né? Era pensar a obra de outros artistas, escrever mais para o lado da crítica, da curadoria, e foi muito importante porque eu aprendi muito a escutar trajetória de artistas e tal. E nesse meio tempo, acho que por estar lendo demais, assim, estudando demais, eu voltei a produzir em ateliê. Eu precisava mexer com a mão, né? Produzir, assim. E eu sempre desenhei e comecei a pensar meus desenhos num campo tridimensional, assim, pensar instalações com fios, com arames, né? Então, quando abriu a Aliança Francesa, eu pensei, vou mandar esses trabalhos, né? Tanto os desenhos quanto essas instalações. E aí eu fui finalista, junto com o Romeu e a Cíntia Werner. A Cíntia era minha colega, né, do PPGAV, e ela desenha muito bem. Eu falei, nossa, assim, enfim, né? E o Romeu eu não conhecia. Ele é de Itajaí, eu não conhecia ele. Enfim, e aí fomos finalistas, foi uma exposição super bonita na Fundação Badesc, e o vencedor foi o Romeu. Eu fiquei super feliz por ele, ele ficou chocado, assim, também acho que ele não esperava que ele fosse ser selecionado. E ele me disse que Só foi. para não É, esquecer, acabou justamente de receber o livro que Romeu me enviou. Vocês têm que fazer um livro, isso. No final, eu vejo lá o logotipo da Aliança eu acho, e do Instituto Français. Tem que fazer. eu acho que ele foi o trabalho dele, assim, né, depois da residência. Tá. E aí ele foi, né, e aí ficou por isso. E no ano seguinte começou a pandemia, e eu fiquei em casa, enfim, né, meu ateliê em casa, era no coletivo na casa, e eu comecei a produzir em casa coisas. Então, eu acho que meu processo mudou muito por causa da pandemia, né? Ficou mais reduzido, né? Eu em casa não tinha muitos materiais, mas enfim, fui produzindo com o que tinha. E o portfólio que eu mandei no ano seguinte não tem nada do primeiro. Ele é um portfólio que e eu escrevi isso no texto. Todo esse portfólio foi feito em 2020, durante a pandemia, trancada em casa, pensando essa relação. E eu acho que entrou por estar muito atualizado com o momento, né? Foi talvez, não sei, o jeito que eu soube lidar com essa pandemia foi produzindo mesmo, né? Então, até quando eu mandei, eu achava que eu não tinha trabalho suficiente para uma exposição, porque eu fiz desenhos pequenos, meu trabalho reduziu muito, né? Trabalhando em casa, eu fiz desenhos menores, muito vídeo. Então, assim, são trabalhos que não são muito, não tem aquela grandiosidade, né? Mas foi isso. E eu acho que, mas esse momento foi muito rico para mim, assim. Eu agora faço doutorado na linha de processos artísticos e eu trouxe, desde 2020, eu estou escrevendo agora sobre esse processo, né? Foi que virou uma chave. E tive essa oportunidade, daí, depois, ano passado, de ir para Paris e várias coisas que eu estava pesquisando, eu consegui dar continuidade lá, né? Eu estava pensando o desenho das montanhas. Cheguei em Paris, lá é plano, não tem montanha. Aí até o pessoal da desculpa, do Instituto Francês, tá, Ana, e aí, o que você vai fazer aqui? Aí eu falei, ai, não sei, acho que eu vou, sei lá, vou começar a caminhar nas ruas, eu vejo o que eu faço. E aí foi surgindo um processo lá, né, de pensar o céu, de pensar eu busquei lugares com meu nome, enfim, foi muito rico, assim. E tive a oportunidade de fazer esse Open Studio com os trabalhos que eu produzi lá só, né? E eu trouxe esses trabalhos para cá. E eu só queria falar, Marilyn, que alguém perguntou quem é o Edson ali atrás. O Edson Macalini, ele foi finalista comigo em 2020. Ele tem um trabalho também em desenho, mas é um desenho que vai para um lado mais arqueológico, trabalha com pedras. E se tiver uma oportunidade, Marlinha, eu queria fazer um convite que eu e o Edson vamos abrir uma exposição agora, semana que vem, dia 21. E a gente se conheceu no prêmio Aliança Francesa. A gente viu que nossos trabalhos tinham uma relação muito boa. Então, a gente tem trabalhado junto, a gente vai expor junto agora. Então, não sei, para mim foi muito, tá vendo? Tudo que aconteceu desde a primeira vez que eu mandei para esse prêmio foi muito bom. É verdade. A Ana falou de que o prêmio tinha um aspecto muito sensual, com muito emoção para ela, mas para nós também é igual. Uhum, Os artistas que participam do prêmio realmente fazem parte da família da Aliança Francesa. A Ana e eu nos enviamos WhatsApp muitas uhum, vezes, quando ela estava lá na França, igual. O Edson Macalini,
A gente trabalhou muito como essa também, porque o ano passado a gente teve um projeto como os escolares, lá na área da contaminação das águas, então ele trabalha muito nessa área. Então, realmente, vocês fazem parte da nossa família e com grande prazer que estamos pensando em vocês para fazer outro projeto, porque o mundo de você é super positivo e uma fonte também para a gente de motivação, de reflexão, de pensamento. Então, ajuda muito. E por isso que estamos continuando esse prêmio, porque vai crescendo, é cada vez mais importante e precisa, né? Precisa nesse mundo de pensar, de pensar na cultura, de questionar o mundo também. Esse prêmio é aqui para isso. Então, eu agradeço muito, Ana. Você é uma querida, eu desejo o melhor para você. Estou muito feliz de saber que vai ter então uma nova exposição dia 21, isso é onde? 21, vou te mandar o convite. Tá lá no meu Instagram, tá também, mas eu vou te mandar. Sim, seria bem importante tu ir, Marlinha. Eu tenho um carinho enorme por você, tem sido muito bom ter esse contato, e o Edson também. Então vai ser muito bom. Tá, então, muito obrigada. Espero que vocês já tenham é, é, tudo super claro agora para se candidatar. Tem que fazer, inclusive se tudo não está perfeito, porque vai ser uma tentativa. Vocês vão conseguir ver um pouco como é e talvez o ano próximo vai ser melhor, mas tem que tentar. É super positivo, é uma boa experiência e o resultado pode ser excepcional. Então, Sim. vamos lá. Obrigada, Ana. Podemos seguir também o Instagram da Ana, Ana Moraes, o Instagram da Aliança Francesa, para ter dica, para saber um pouquinho a atualidade. E, enfim, merci beaucoup. Eu agradeço muito, Ana. Um beijo. Um beijo. E Obrigada, nos vemos Marlinha. Eu que semana agradeço. próxima, então. Tá, nos vemos. Tchau. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Dani?